Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira, dia 10 de novembro de 2023. Sejam todos bem-vindos. E hoje o All News Pipeline trouxe de volta um tema recorrente em tempos de crise: Albert Pike. Para muitos, um profeta, ainda que um profeta das trevas. Para outros, um visionário. Para outros ainda, apenas um teórico da conspiração. Para mim, na minha modesta opinião, Albert Pike recebeu em alguns transes várias informações diretamente de Lúcifer de como seria a implantação do reino anticrístico e o advento da besta fera, o anticristo. Para isso, Lúcifer teria dito a Albert Pike que era preciso, ou seria preciso, 3 grandes guerras, e dava então o caminho das pedras para que Pike orientasse um grupo de pessoas que, por sua vez, orientaria outros e outros e outros, até chegarmos ao ponto, sim, da elaboração de 3 grandes guerras, e ao final da terceira, o cristianismo então seria derrotado e a implantação do reino do anticristo estaria completa. Bem, hoje o All News Pipeline trouxe de volta esse tema. Penso que aqui no YouTube não exista um sequer que não tenha ouvido falar de Albert Pike. Lá no X eu não tenho certeza, mas por aqui, repito, é um assunto recorrente. Vamos rapidamente ao que disse o All News Pipeline no início de sua matéria sobre Pike. Enquanto testemunhamos o mundo avançando insanamente e a toda velocidade para a Terceira Guerra Mundial e o Armagedon nuclear, temos que fazer uma importante retrospectiva de 150 anos, até 15 de agosto de 1871, e uma carta supostamente mantida na biblioteca do Museu Britânico de Londres, embora o Museu Britânico de Londres negue a existência de tal carta, intitulada Carta de Albert Pike para Mazzini, o plano dos Illuminati para a Terceira Guerra Mundial, para 3 guerras mundiais, na qual Pike teria escrito então para um revolucionário italiano nacionalista, Giuseppe Mazzini, o que aconteceria depois do plano elaborado pelos Illuminati para pôr em ação uma luta, uma guerra de todos contra todos que terminaria agora, mais ou menos pela nossa época. Bem, um rápido resumo das 3 previsões de Pike, ou 3 orientações. A Primeira Guerra Mundial deve ser provocada para permitir que os Illuminati derrubem o poder dos czares na Rússia e tornem o país uma fortaleza do comunismo ateu. As divergências causadas pelos agentes dos Illuminati entre os impérios britânico e germânico serão utilizadas para fomentar esta guerra. No final da guerra, o comunismo será construído e usado para destruir os outros governos e para enfraquecer as religiões, pois foi exatamente o que aconteceu, ipsis literis, não é mesmo? Pois é. Sobre a Segunda Guerra, Pike disse em sua carta: a Segunda Guerra Mundial deve ser fomentada aproveitando as diferenças entre os fascistas e os sionistas políticos. Sionistas políticos eram aquelas pessoas influentes que desejavam a fundação ou a criação do Estado moderno de Israel. Esta guerra deve ser provocada, disse Pike, para que o nazismo seja destruído e para que o sionismo político seja suficientemente forte para instituir um Estado soberano de Israel na Palestina. Durante a Segunda Guerra Mundial, o comunismo internacional deve tornar-se suficientemente forte para equilibrar a cristandade, que seria então restringida e mantida sob controle até ao momento em que precisaríamos dele para o cataclismo social final. Bem, aqui é importante lembrar, claro, que o comunismo saiu muito fortalecido da Segunda Guerra Mundial. Aliás,
pegou metade do planeta para si. O mundo foi dividido em dois. E o comunismo também, até hoje, posa de vencedor da Segunda Guerra Mundial, ou pelo menos aquele que venceu, finalmente, o fascismo. Daí porque Pike dizia, ele sairá fortalecido e manterá sob controle uma boa parte da cristandade, que depois será usada para fins maiores, ou seja, da Terceira Guerra Mundial. Sobre a terceira, disse Pike, então, em sua carta a Giuseppe Mazzini, a Terceira Guerra Mundial deve ser fomentada aproveitando as diferenças causadas pelo agente Illuminati entre os sionistas políticos e os líderes do mundo islâmico. A guerra deve ser conduzida de tal forma que o Islã, o mundo árabe muçulmano, e o sionismo político, o Estado de Israel, se destruam mutuamente. Enquanto isso, as outras nações, mais uma vez divididas nessa questão, serão obrigadas a lutar até o ponto da completa exaustão física, moral, espiritual e econômica. Libertaremos os nihilistas e os ateus e provocaremos um formidável cataclismo social que, em todo o seu horror, mostrará claramente às nações o efeito do ateísmo absoluto, origem da selvageria e da mais sangrenta turbulência, disse Pike. Finalmente ele diz, então em todos os lugares os cidadãos obrigados a defender-se contra a minoria mundial de revolucionários exterminarão os destruidores da civilização, e a multidão desiludida com o cristianismo, cujos espíritos deístas ficarão a partir daquele momento sem bússola ou direção, ansiosos por um ideal, mas sem saber onde prestar sua adoração, receberão a verdadeira luz através da manifestação universal da pura doutrina de Lúcifer, trazida finalmente à vista do público. Essa manifestação resultará do movimento reacionário geral, que se seguirá à destruição do cristianismo e do ateísmo, ambos conquistados e exterminados ao mesmo tempo. É claro que aqui é muito denso e é preciso sim fazer várias considerações, mas é até mesmo difícil esgotar todos esses princípios colocados aqui, princípios de destruição da civilização judaico-cristã colocados por Pike. Primeiro é preciso lembrar, claro, que a outra parte do mundo, ou seja, aqueles que não são nem muçulmanos nem judeus, estão divididos por causas judaicas ou muçulmanas. Isso está acontecendo agora em todo o mundo civilizado, por assim dizer. As pessoas estão se dividindo nas mais diversas cidades europeias, por exemplo, mas também nos Estados Unidos, entre apoiadores do Hamas e apoiadores do Estado de Israel. E isso começou justamente porque Israel precisou responder pesadamente aos ataques terroristas que recebera em 7 de outubro. Ali foi, então, o gatilho para que esta crise se espalhasse pelo mundo cristão. Mas há também algo mais aqui em relação aos cristãos. Eles foram, de repente, obrigados ou convencidos a abrirem suas portas para o Islã, principalmente. Não é de hoje, por exemplo, que Angela Merkel abriu a Alemanha para outros povos e para outras religiões. E desde o momento da abertura da Alemanha ou de suas fronteiras até agora, a Europa sim tem sido sistematicamente ocupada por alguém que o próprio Albert Pike acabou chamando de minoria revolucionária. Minorias revolucionárias também são os agentes do Fórum Econômico Mundial, por que não dizer, então, da Agenda 2030 da ONU, ou os globalistas, se quiserem. Tecnocratas que decidem as nossas vidas, especialmente a vida dos europeus, em gabinetes fechados, sem terem recebido um único voto. Enfim, são muitas as minorias revolucionárias, como
as chamadas feminazes, por exemplo, ou então o gaysismo, que é uma ala política, simplesmente uma bandeira política, entre outras tantas minorias. Bem, acontece que Pike prevê que num determinado momento, tudo isso entrará em choque com a velha vocação cristã, que perceberá que foi vítima, sim, de um grande engodo. E na medida em que suas próprias vidas se tornam insuportáveis em solo europeu, a tendência é que esses cristãos partam para a guerra contra as chamadas minorias revolucionárias. Bem, acontece que é nesse ponto que Pike vê o interesse de Lúcifer tomando forma. Os cristãos, uma vez que derrotem essas minorias, perdem também automaticamente a fé. Envolvem-se numa guerra sangrenta, provavelmente muito sangrenta, mas acabam desiludidos com o próprio cristianismo. E é aí que estariam aptos a receber uma nova doutrina, que Pike chama a doutrina da luz, fazendo alusão a Lúcifer. Então estaria aí criado o reino do anticristo definitivamente. Tudo partiria então deste primeiro conflito que se espalharia pelo mundo. A guerra de Israel se espalharia em mentes e corações pelo mundo todo. Então, claro, seria uma guerra generalizada. Mas há também, claro, as questões envolvendo nações, que muito provavelmente acabariam criando um inverno nuclear, ou um apocalipse nuclear, como queiram. Todos esses fatores foram contemplados por Albert Pike. E estamos, então, praticamente no começo dessas grandes dores. Não há como negar, evidentemente, que Pike acertou em tudo até agora. Ele só não falou da parte final dessa grande história, ou do seu epílogo, que é quando Jesus, com um sopro de sua boca, destrói todo este reino diabólico. Talvez, claro, porque Lúcifer não goste dessa parte. Mas até o momento, então, Pike volta à cena porque é muito atual e bastante elucidativo. Sim, nós estamos numa guerra provocada, porque Pike disse, em relação a todas elas, é preciso provocar e dá o caminho das pedras, como fazê-lo. E está tudo dando certo para o profeta das trevas. Por falar em profeta das trevas, uma notícia que aparentemente não tem nada a ver com o que eu falei até agora. Aparentemente. Saiu na Fox como uma forte denúncia. A Fox publicou hoje um artigo intitulado "Conheça o grupo pouco conhecido financiado por dinheiro obscuro da esquerda que está moldando a política climática federal." Diz a matéria, entre outras coisas, que uma organização pouco conhecida, é tudo meio secreto sempre, não é? Sediada em Boston, focada na sustentabilidade no combate ao aquecimento global e alimentada por milhões de dólares em financiamento de dinheiro obscuro, estabeleceu-se discretamente nos últimos anos como um importante ator de poder na formulação de políticas federais. A Ceres é o nome dessa organização, uma organização de defesa sem fins lucrativos fundada em 1989, estabeleceu nos últimos anos redes elaboradas de instituições financeiras, fundos de pensão, sindicatos e grandes empresas multinacionais, mobilizando esses membros para prosseguir em políticas climáticas de esquerda partilhadas. O grupo trabalhou simultaneamente de mãos dadas com outros grupos ambientalistas e legisladores federais e estaduais para levar adiante a sua agenda. No entanto, existem pessoas, claro, bastante antenadas que estão já denunciando esta organização altamente lucrativa.
A Ceres está tentando impulsionar a agenda climática através de subterfúgios e explorando o poder de empresas de investimento ricas, muito ricas, e grandes corporações, disse Jason Isaac, fundador e CEO da American Energy Institute, a Fox News Digital. Ele disse também que a Ceres está ficando rica enquanto acredita que está salvando o mundo. Eu digo que eles estão destruindo o planeta para salvar a Terra em suas mentes, e que o flagelo da Terra somos nós, humanos. Acontece que eles estão lucrando muito com a defesa do planeta. Então, eles se sentem muito bem com isso, claro, porque dinheiro sempre faz o cego na igreja, ou na frente da igreja, sorrir, não é mesmo? Diz o ditado. Eu chamo isso de culto. Tornou-se uma religião, disse Jason Isaac. O American Energy Institute, de Isaac, elaborou recentemente um relatório partilhado exclusivamente com a Fox News Digital, que descreve como a Ceres se tornou uma das organizações climáticas mais influentes do país e afetam as políticas internas desses países. De acordo com o relatório, a Ceres é composta por 3 redes principais de membros: a rede de investidores, a rede BICEP e a rede de empresas. A Ceres Investor Network inclui mais de 220 investidores institucionais que administram impressionantes 46 trilhões de dólares em ativos, muito maior do que a dívida americana. Esta rede, diz a Ceres, procura acelerar a transição para uma economia justa, sustentável e com emissões líquidas zero. A Ceres BICEP e as redes de empresas incluem companhias como DoorDash, General Mills, HP, IKEA, Kaiser Permanente, McDonald's, Nestlé, Netflix, Nike, PayPal, Salesforce, Starbucks e Unilever. Eles trabalham para adotar estratégicas uniformes para reduzir as emissões. A rede BICEP, por exemplo, contém uma aliança corporativa de veículos elétricos focadas em acelerar a transição para veículos elétricos, mas isso é só um exemplo. Eles, diz Isaac, estão usando sua influência e seu poder e seu dinheiro para impor essas políticas aos americanos, em detrimento dos produtores de energia americanos e em benefício das empresas chinesas, que agora possuem ou controlam mais de 80% das minas de cobalto na África e no Congo, para atingir nossos objetivos de sonho verde, se assim desejarem. Bem, aqui é preciso, claro, fazer um link com Albert Pike, porque, entre outras coisas, Albert Pike dizia que, para a implantação do reino de Lúcifer, era preciso destruir os Estados Unidos. Claro, os Estados Unidos têm a Constituição que garante a liberdade, a mais, digamos, bem elaborada nesse sentido, porque sustenta efetivamente a democracia, mas também é um país que, por sua vez, permite o cristianismo, coisa que, em algum momento, terá que ser proibido, evidentemente. Apesar de que Pike dizia, os cristãos se autodestruirão, perderão a própria fé. Mas no caminho está uma pedra chamada Estados Unidos da América que precisa sim ser quebrada. E aí está um bom caso. Esses grupos são poderosíssimos, são conglomerados que realmente mandam no mundo. São secretos, porém fazem com que este pool de grandes companhias lhes dê fôlego para o planejamento da destruição da América, entre outras coisas, porque o seu fundo de investimentos, por exemplo, é maior
que a dívida americana. Isso só para dar uma ideia do seu poder. Eles têm mais poder que os Estados Unidos. Poderiam, eventualmente, liquidar essa dívida e fazer com que o mundo voltasse a uma era de tranquilidade, por assim dizer, ou pelo menos paz fiscal, econômica e assim por diante, dando um pouco mais de sanidade ao uso que eles fazem do trabalho humano. Poderíamos ser menos escravos nesse momento, mas o projeto é bem outro, como vocês sabem. Então está aí, nada mais atual no momento do que Albert Pike. Eu teria mais coisas para falar, como, por exemplo, a polêmica entre a fala de Benjamin Netanyahu contra jornalistas que estariam trabalhando para o Hamas. Mas eu vou falar sobre isso amanhã, vou deixar o assunto esquentar um pouco mais e trazer mais elementos. Mas é bastante polêmico. Jornalistas que estavam lá no 7 de outubro, de manhã, exatamente onde os terroristas atacariam, para registrar tudo para o próprio Hamas. Pois é. A grande mídia. Será que tem a ver com Pike também? Deixa aí o seu comentário. Até amanhã, se Deus quiser.